não, assim, não tô brincando. Não, então é um debate sim, porque há muita controvérsia nisso. Obviamente que nisso eu digo na ordem do que estudar, né? Obviamente a linguagem está na base de tudo, mas como nas artes liberais nós dividimos os estudos de linguagem, que o Hugo de São Vítor chama de lógica, não é? Mas não é a disciplina da lógica como nós a conhecemos, e sim em sentido amplo. Lógica é tudo aquilo que tem a ver com logos, que tem a ver com palavra. Dentro da lógica, segundo Hugo de São Vítor, existem 3 disciplinas: a gramática, a dialética e a retórica. Porém, qual ordem deve ser seguida? E há controvérsia, sim. Há muita controvérsia. Não sobre por qual arte começar, porque isso é óbvio que é a gramática, isso é o que nós fazemos já tradicionalmente e de forma natural, certo? Porque a tradição também acontece de forma natural. Então, queira ou não queira, nós começamos aprendendo a falar, na vida é assim, e nós fazemos um esforço danado para que as crianças falem corretamente, sempre. Ah, não, mas é preconceito linguístico. Ah, não, isso tu não pode forçar a criança a um registro, não sei o quê. Não, todo mundo quer que as crianças falem corretamente, certo? E nós ensinamos as crianças a falar, e as crianças aprendem a falar naturalmente, mesmo que nós não estejamos conscientemente ensinando-as. E depois, quando nós entramos numa educação formal, ou seja, quando se passa, não é, dos pais para uma escola, ou para tutores, ou para livros, simplesmente, não é? O pai que dá um livro para que a criança aprenda e desenvolva a leitura, a escrita e tudo isso. Nós também começamos pela linguagem. E nos currículos do mundo inteiro, até hoje é assim, ninguém nega isso. Pode haver discussão sobre o currículo, e deve haver, porque o currículo atual, em qualquer lugar do mundo, não é só o Brasil, ele é impossível de ser cumprido, né? Ele é só pro forma em qualquer lugar do planeta, porque ninguém consegue fazer aquilo, né? Estuda só geografia no que diz do que o Ministério da Educação de qualquer país diz para estudar em geografia, tu já és o homem mais culto do mundo, porque é muita coisa e não dá para estudar tudo aquilo, é impossível, né? Mas enfim, a linguagem tem um lugar central sempre na educação, certo? E nós começamos com gramática, e todo mundo concorda que é necessário saber conjugar verbos, é necessário ler um texto e entendê-lo, é necessário escrever com correção ortográfica, com correção, com a regência correta e tudo isso. Mas depois nós temos retórica e dialética, e aí entra o debate. Não, mas e aí, para onde eu passo? Para qual arte eu passo? Eu não vou argumentar o porquê. Eu digo que é retórica que tem que se estudar logo após a gramática. Mas o pessoal não concorda. Esse pessoal aqui não concorda. Eu vou deixar com eles aí assim. Quem discorda? Quem discorda, velho? Conheço menos a opinião do Anthony, eu pediria para ele, por ser convidados também. Não, mas eu nem discordo também, não sei. Bom, vamos lá. Eu não discordo da questão da retórica depois lógica, tá? Então a gente está de acordo. O que eu adicionaria, na verdade, de forma complementar, dando um passo atrás, né? Teve um livro, tá todo mundo me escutando, Leão? Tá? Ótimo. Não tem retorno, mas eles escutam. Ah, tá, ótimo. Então tá. Tem um livro muito bom que eu li, e depois eu posso até falar por falha na minha própria educação também. É meio chato falar, né? Falha na educação, mas é real. Eu acho que veriam algumas coisas antes da gramática, né? Então, eu acho que todo mundo aqui também, espero que todo mundo concorde comigo. Mas eu acho que teria a piedade e a ginástica antes da gramática e a música. E aí, ó, quando eu digo música, eu não estou falando da música no sentido de artes liberais, né? Porque tem a música que você pode estudar, né? Por exemplo, partitura, enfim, pode estudar o próprio canto, né? Mas eu digo que a música no sentido de solfejar mesmo, né? Que é um pouco diferente, né? Você está cantando num coral e solfejar e alguém te ensinar. E então, eu acho que a piedade seria a primeira coisa, né? Seria o pré-artes liberais. E aí eu digo piedade no sentido, como católico, né? Nesse caso, seria realmente a ação religiosa, né? O dever religioso de você
ensinar a piedade aos seus filhos e aprender dos seus pais, ou seus avós ensinarem para os seus pais, assim por diante, né? Algo familiar mesmo. E a piedade vem do ato religioso, então no caso seria o ato litúrgico por si. A gente resume a liturgia na missa, o que é errado. A liturgia é muito mais do que a missa sendo o ápice litúrgico, né? Então quando você vai à missa é o topo da liturgia. Mas a ação litúrgica, que é a ação de um culto, né, mesmo, que faz parte da cultura, a palavra seria a própria, antigamente, o breviário. Hoje em dia se reduziu a o que se chama liturgia das horas, que eu, sinceramente, não sou tão fã desse nome. Mas, então, o breviário tinha, né, todas as horas litúrgicas, então tinha laudos, tinha primas, depois tinha sexta, terças, na ordem contrária, né, terças, sextas, véspera, e depois tem a completas. Então, acho que isso, a vida litúrgica, faz muita falta, tá? Então, por que a vida litúrgica e o que tem isso a ver com as artes liberais, tá? Porque pode parecer que estou fugindo do tema, mas não estou, tá? O fato é que a gente tem as artes liberais, pelo menos nós que somos, né, que acreditamos que a alma é de fato imortal e tem um fim final que é o céu, não tem propósito das artes liberais para depois também você ser condenado, né? E quando você vai pegar pessoas muito inteligentes, eu tenho muitos amigos meus que foram para Oxford, por exemplo, estão em Harvard, de fato são bem mais inteligentes que eu acho que muito mais inteligentes que eu, com certeza. Mas até acho que o mesmo nível de inteligência como Clístenes ou Marcos e tal. E alguns até mais, talvez, né? Mas a inteligência é que você depois vê que não tem um propósito sobrenatural. E aí, por isso que eu falo, não adianta estudar tudo isso que a gente estuda sem ter um nível de piedade, né? E aí, por isso que eu estou pondo como e talvez o mais importante é a piedade. E aí, obviamente, a ação sacramental, etc, tá? Depois disso, eu coloquei a ginástica, tá? E a ginástica, por quê? Se você vai fazer um estudo, e isso é cientificamente comprovado também, não é só algo que eu observei, antigamente, né? E não, vamos lá. Quando você lê Ilíada, Odisseia, alguém aqui já leu, né? Imagina que alguns... Tá, eles homens que faziam o quê? Eles tinham... Né? A ginástica fazia parte da educação grega, né? Os romanos também tinham isso de forma diferente, né? E tudo bem, você vai se você divorciar a ginástica, né, e só focar nisso, como talvez na educação Esparta, talvez faria de certa forma, questão militar, não é o ideal. Mas dentro do contexto que eu estou falando, é necessário você ter, né, a ginástica e até a coordenação motora fina, né? Quem sabe trabalhar com linguagem sabe, né? Você tem uma pessoa que tem uma coordenação motora fina, a aprendizagem da linguagem muito provavelmente vai ser melhor, tá? Quem foi professor aqui sabe que tem uns alunos que não conseguem nem ficar sentado direito ou tem problema na sala de aula com concentração. Se você foca na ginástica e ela consegue dominar o corpo dela, a chance de depois se concentrar para aprender é muito maior, tá? Então, não só a ginástica dessa forma talvez um pouco utilitária, mas também por fim em si mesmo, né? Uma pessoa que sabe dominar o corpo e sabe se movimentar bem, provavelmente vai fazer e ter outras aptidões, tá? Então tem a piedade, tem a ginástica e depois eu concordo. Aí a música. Bom, a música eu acho que... e o Clístenes pode falar muito mais do que eu, porque ele conhece 10 vezes melhor questões musicais do que eu conheço, mas você vai precisar, né? Você não vai conseguir tocar um instrumento tão bem se você não souber cantar. Claro, tem exceções e tal, mas o domínio da voz é a primeira parte, né? Você produzir música, né, com a voz é o primeiro de todos os outros conhecimentos para depois tocar o piano, depois tocar o violino, etc. Na ordem correta, o ideal seria isso. Não estou falando que não tem uma pessoa que toca muito bem o violino ou uma pessoa que toca muito bem o piano e não sabe cantar. Tem, né? Mas o ideal, assim, se a gente for pensar, seria a pessoa cantar bem, solfejar desde criancinha, e música folclórica mesmo. Não estou falando de canto gregoriano, não estou falando, né, começar a já escutar música clássica. Claro, pode escutar, mas não é isso, né? É música do cotidiano, né? E depois, né, claro, aí você vai para a linguagem, como eu mesmo disse, tá? É isso. Mas seria mas eu da parte da gramática, retórica e depois lógica, eu não discordo. Tem até um texto que eu sei que muitos vão criticar, que eu acho que é criticável também, mas não deixa de ser interessante ter sua importância, da Dorothy Sayers, né? Que ela falava dos estágios, que ela muda um pouco as artes liberais, não é uma visão clássica em nenhum momento, mas tem sua importância por dois motivos. Primeiro, porque pelo período histórico que ela abordou isso, era um período que as artes liberais já estavam em decadência na Inglaterra. Segundo lugar, ela tinha ela fez essa novidade de criar estágios da educação clássica, então ela coloca o estágio da gramática, o estágio da retórica e o estágio da lógica. E ela foi meio que moderna nesse sentido de colocar como estágios.
Da forma que ela fez, pelo menos. E ela fez, acho que foi em Oxford que ela proferiu o texto dela, não foi aquele discurso. E então tem um interesse, é interessante, e assim, e eu não digo que o texto me convenceu, né? Eu acho que tinha outras coisas que me convenceram. E não estou falando que também é perfeito aquele texto, tem falhas em alguns momentos e tal, mas é muito bom para discussão, né? Então vale a pena ler, quem não leu o texto da Dor. É uma palestra que ela dá em Oxford, se eu não me engano, não lembro o ano exatamente agora, sobre as artes liberais, acho que é Tools of Learning, or Learning. The Lost Tools. E é um texto interessante que fala sobre esses estágios e educação, tá? Não fala da questão da piedade e da ginástica, tá? Isso é de outros autores. Por respeito, não vou discordar, vou dizer que concordo também, mas vou pontuar que o cronograma tem uma ordem e a poesia vem antes da retórica e a retórica antes da dialética. Não sei se isso foi acidental, mas me parece que na ordem natural em que a interrogação filosófica surge no coração do homem, parece que a poesia, parte da malha da gramática, vem antes, assim como a admiração, o maravilhamento, acontece antes do questionamento. Né, a palestra do professor Marcos Boeira me iluminou nesse sentido, quando ele disse que você, diante de uma afirmação, ou talvez uma conclusão, 2 mais 2 é 4, você pode, por um ato de quase negação epistêmica ali, perguntar se é realmente assim. E dependendo do contexto, se é um professor que faz isso, se é um autor que faz isso, aquilo adquire uma importância enorme. Né? Mas o que é importante ali, no nível mais básico, é que a afirmação já foi feita. Você já tem algo com o que trabalhar. Eu me lembro de ler Camões, por exemplo, ali a terceira, quarta estrofe, Cesse do sábio grego e do troiano, as navegações grandes que fizeram, Cálice de Alexandre de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. E eu lembro de pensar, o sábio grego é Odisseu. Mas será que ele é sábio mesmo? Eu acho que ele é sagaz. Ele é inteligente. Talvez prudente, mas sábio? É uma afirmação poética, uma afirmação bela, que deu vazão para uma interrogação filosófica. No abstrato, sem a ajuda de Camões, eu não teria me feito essa pergunta. E o Eduardo falava mais cedo, né, que você lê aquele texto, os gregos liam ou ouviam aquele texto, aquela fala, aquela oração belíssima de Odisseu, tentando convencer Aquiles a voltar à guerra, e saíam daquele evento poético, né, que era ouvir um aedo que está passando pela sua cidade, e o menininho saía dizendo, eu sou Odisseu, porque ele é muito sábio. Eu dizia, não, ele não é sábio não, meu pai disse que ele é sagaz, mas ele tem umas intenções meio assim, sabe? Vê o que ele vai fazer depois com não sei quem, vê o que ele já fez com o outro. Eu acho que nessa sabedoria não. Não estava nem aí para Aquiles, exatamente. Mas sem aquela expressão da realidade que já tem um certo filtro, já tem uma certa modulação, uma certa pontuação que traz ela para o teu coração, ela passa da barreira dos olhos, passa da barreira dos ouvidos, por causa da beleza, aquilo se torna uma pergunta. E aquilo vai desembocar na filosofia. Né? Sem Homero não haveria Platão, sem Aristóteles, sem Tomás de Aquino, sem Dante, sem Camões. Então, me parece que esse caminho natural, né, sem tentar agora discutir exatamente gramática, retórica, dialética, mas um caminho mais ou menos geral do coração humano, é ser exposto à beleza, não somente natural, mas filtrada pela arte, que ela canaliza essa beleza de uma maneira humana, de uma maneira apreensível às nossas sensibilidades específicas. De maneira que esse germe de verdade que ainda não é mostrado enquanto verdade, ele é mostrado enquanto belo, enquanto proporção, enquanto simetria, enquanto cor, enquanto som, ele de repente floresce em algo que a dialética vai se debruçar e vai tentar te dar ferramentas para explorar. Uma última pontuação que eu também achei muito interessante, que foi feito, o Anthony tocou nisso, aí o professor Marcos arrematou de novo, é que a lógica é algo seco, árido, de alguma maneira, né? Então, ela por si só não causa o tipo de admiração que eu tive de ouvir o professor Christensen falando sobre as mangas e
né, tudo aquilo é muito interessante, mesmo que você não saiba para onde ele está indo. Você quer que ele chegue em algum lugar, ou talvez que nunca pare de falar, porque é bonito. Porque é bonito. E no fim ainda teve uma verdade que a gente aprendeu e tudo mais. Mas isso que é interessante, a lógica não tem esse poder. Ela implica esse poder. Ela espera que esse fenômeno já tenha acontecido no coração de uma pessoa, para então dizer: agora eu tenho com o que trabalhar. Essa é a minha contribuição. Nós pensamos assim, uma criança, né? Uma criança, digamos, em idade pré-racional. Quais são as coisas que mais predominam no horizonte dela? O sensível e a imaginação. A sensibilidade e a imaginação. Então, o que supõe-se, digamos assim, como uma etapa primeira na educação de uma criança? Se espera que ela se movimente bem, movimente o próprio corpo bem, é a ginástica. Que ela reproduza bons exemplos. Então, que os pais sejam boas pessoas, que os pais façam o bem, que os pais se comportem bem. E que os pais procurem decidir bem as coisas, apesar das dificuldades que a vida coloca. Problemas de toda ordem, problema financeiro, problema aqui, problema acolá. Então, isso será fundamental. O bom exemplo, que é a dimensão da piedade. Só que chega um momento em que a criança começa a aprender a gramática. E desde o instante em que ela começa a não mais aprender, mas dominar sob certo aspecto a gramática, acaba por acontecer que a gramática precisa lidar bem com aquilo que é próprio da imaginação e aquilo que é próprio dos sentidos. Só que por que a imaginação ocupa um lugar, digamos, mais destacado, de maior proeminência dentro do horizonte de uma criança, em tenra idade? A poética, como uma instância, digamos, abstrata da linguagem, que veicula imagens, símbolos, representações intencionais e maneiras de ligar o domínio dessa posse abstrata da linguagem com os bons exemplos da vida cotidiana, a poética vai como que fornecer um domínio não apenas culto da gramática, mas também estilístico da gramática, transfigurando o uso da linguagem em algo belo, a beleza no uso da linguagem. E depois disso, então, como é que se dá, a partir do momento em que, da posse da gramática culta, nós aplicamos isso para a vida sensível, para a vida prática, para a vida cotidiana, para a vida social? Qual é a arte que vai fazer isso? A retórica. A retórica vai fazer isso. A retórica vai permitir, fazer com que aquele adolescente agora, ou jovem, possa dominar certas técnicas de persuasão para empregar bem, sempre em direção à verdade, ainda que por vezes a verdade mostre-se inatingível, inalcançável no horizonte daquele jovem. Mas a retórica vai justamente fornecer esse, digamos, conjunto de técnicas de persuasão para que alguém possa fazê-lo, para que alguém possa encontrar melhores formas de expressão verbal no contato sensível com os outros, na vida onde as intenções humanas, as ações humanas, os comportamentos humanos, as expectativas humanas vão se colocar. Então veja como a poética e a retórica, elas não apenas por eleição, mas elas necessariamente exigem isso, porque isso corresponde às faculdades anímicas de um ser humano. São modos de educar as faculdades da alma, dizendo de um outro modo. É a posse da gramática, a ars poética, a ars retórica, e somente depois do contato com a beleza, do qual falava o Marcos. Bom, então é o momento de lidar com a aridez da vida,
né, como tu disseras. De lidar com aquilo que vai ampliar significativamente, né, o conjunto dos raciocínios. Porque enquanto aqui nós estamos ainda em contato direto com a imaginação e com os sentidos, e com o sentido comum de maneira mais direta, e com a estimativa, com as faculdades anímicas mais próximas, digamos, da vida sensitiva, anímica, imaginativa, estimativa e associativa de um ser humano, após a educação dessas faculdades, então agora nós nos debruçaremos sobre a educação da faculdade mais alta, que é a faculdade intelectual, aperfeiçoando as suas operações, levando as suas operações a níveis abstratos mais altos, a níveis reflexivos mais profundos. Tá? Agora, a lógica por si basta, e esse é o erro do, digamos assim, da contemporaneidade. A lógica não basta, ela não responde a tudo. Tá? Há uma etapa superior à lógica, tá? Que no passado os antigos até expressavam isso ao modo de ciência, chamando isso de ciência das primeiras causas, a metafísica, e a atividade contemplativa do espírito, que é a teologia. Tá? Mas nós podemos aqui invocar ao nosso favor aquilo que o próprio Hugo de São Vítor chama de meditação e contemplação, tá? Como etapas nestas, aspas, artes ou do aprendizado. Bom, só para quebrar um pouco né, a linha do raciocínio, assim, né? Pois é, não tem debate. Não tem debate, tá? Não tem... Não, mas eu vou dar uma incomodada, então. Não, tô brincando, não sei. Não sei se vai incomodar, ou se, não sei o que vocês vão dizer depois disso, mas, bom. Quando eu penso em ordem, assim, e penso na ordem da começar pela poética, né, pela linguagem e tudo, eu lembro da minha experiência pessoal. Eu acho que é impossível nós pensarmos até sobre o homem, ou antropologia, ou sobre educação, se nós esquecermos a nossa própria experiência. O que me levou a querer estudar? Isso aqui é uma pergunta importante para todo mundo, né? E eu vou confessar aqui uma coisa que eu acho que pouca gente teria coragem de dizer, mas quando eu estudo, e eu gosto muito de estudar, tá? Quando eu estudo, eu me sinto exatamente como se eu estivesse ainda brincando de bonecos. Sabe, aquela criança brinca de bonecos ali, tem os seus poderes, aí faz aquilo, está imaginando, está no outro mundo e não enxerga mais nada. Ou desenha, ou está desenhando, não é assim? Eu sei que eu estou estudando bem e que as coisas estão boas quando eu me sinto desse modo. Quando eu me sinto com 5, 6 anos de idade, é isso aí. Nada foge disso. Não está assim, então tem algum problema. Se não está desse modo, se eu não estou me sentindo desse modo, eu já me sinto, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou preocupado com outra coisa, alguma coisa no meu coração está errada, né? E eu diria que esse início da educação, e até eu diria que para os adultos, esse resgate dessa certa pureza que o estudo tem e que as artes nos dão, ele deve ser recorrente. Nós devemos fazer esse resgate o tempo todo. E a ordem, por vezes, mal importa nisso. A ordem, às vezes, com a qual nós vamos lidar com essas coisas, às vezes não importa, porque nós mergulhamos mais num problema, às vezes, que nós estamos ali, enfim, nós estamos ali absorvendo e depois nós nos voltamos ao outro. O outro está ali e nos chamou a atenção de repente, não é assim? Então, quando eu vejo, né, os professores falam assim sobre uma ordem, a ginástica e tudo mais, eu diria que nessa idade, mesmo que nós tenhamos ali as crianças dadas a uma educação muito bem estruturada, nós temos que ver se os exemplos que estão ali na frente, se os mais
velhinhos que estão ali fazendo ginástica fazem passos de ginástica impressionantes para aqueles mais novos. Os mais novos estão olhando aquela ginástica ali, estão pensando assim, nossa, que legal. Ou estão pensando assim, ai meu Deus, que saco isso aqui. Sabe, isso parece uma coisa muito simples, muito rasa, mas eu diria que a educação, ela fica boa, ou alguém tem uma boa educação quando se mantém nessa linha, nessa alegria com aqueles objetos com os quais vai se deparando de estudo mesmo, né? Então, quando a gente pensa nas artes liberais, nós não estamos falando aqui sobre regras ou sobre ornamentos que fazem como se fosse uma armadura, como se fossem aqui, não, eu tenho o escudo, a espada, olha só como eu estou completo aqui nas artes liberais. Não é isso. Não é isso. Isso é infinito. Essa atividade é infinita. Exatamente, é uma atividade. A arte é justamente isso, né? Uma arte é justamente possuir, estar em posse daquilo que é bom, daquilo que é belo, da verdade. Ou seja, quando a criança, nós temos que observar as crianças, né? Vamos observar as crianças. Do que elas discutem? Ai meu, tu bateu assim, mas o Homem-Aranha não bate assim, entendeu? São esses... Senão a brincadeira vai ficar chata se tu imitar errado o herói. A arte, a ciência, ela começa por essa percepção. E ela não pode sair daí. Não pode sair disso. Ou seja, quando começa a não fazer sentido, quando começa a se tornar uma repetição da mesma coisa, aquilo já começa a se perder na nossa atitude perante os estudos, né? Então, quando nós pensamos na poética, hoje nós tivemos uma experiência maravilhosa com o professor Marcos aqui, de estudo de poesia e de latim. Primeiro de tudo, não esqueçamos, uma boa aula de latim é um bom jogo a ser jogado. Ele me dá uma palavra, me dá uma realidade, eu entendo a próxima. É um jogo de induções, de deduções, é um jogo constante ao qual nós devemos nos expor. E as artes, e eu falo da arte também agora, não só a arte liberal no sentido do fazer, da composição, da criação, mas vamos falar também da disciplina, da depuração já científica das partes que compõem as artes e as práticas humanas. Nós só conseguimos fazer isso bem quando nós trazemos o objeto para dentro da memória, do coração, e depois depuramos e meditamos aquilo ali. Então eu sempre costumo dizer que uma pessoa que já está acostumada ao estudo e que gosta de estudar, ela não tem tédio no seu dia, porque ela está tomando banho ou está fazendo qualquer outra coisa e ela pode meditar aquilo que ela estudou, leu ontem ou de manhã ou na semana passada e assim por diante. Então, quem sabe estudar não para de estudar. Quem sabe estudar não tem essa de, que pena que eu vou ter que aprender tal coisa, que eu vou ter que... Não tem isso aí. Quem gosta disso e quem já tem algo dessas artes ou já tem algo dessa experiência do aprendizado das ciências em si, não tem isso. E eu diria que a educação, a pedagogia, uma das principais coisas que ela vai buscar é isso. E nessa parte, não é bem a ordem que manda. Nessa parte não é bem a ordem. Mas sim, os exemplos, principalmente, os exemplos e aqueles que, claro, e aquilo que é externo na educação, o professor, a observação do professor, o cuidado do professor com cada um dos alunos. E depois, é claro, a condução para cada uma das ciências ali, para cada um dos objetos a serem estudados. Tá? Então, eu diria que uma das coisas principais para quem está aqui hoje, para quem participou da semana, agora vocês têm meses aqui para deglutir tudo isso que vocês viram. E não é bem a ordem que vai importar, mas é a meditação, aquilo que
teve um ponto de dúvida, aquilo que ficou ali guardado, aquilo que chamou a atenção, é essa brincadeira mesmo, esse jogo. Tá? Eu diria que se nós estamos jogando, então, bem, se nós estamos buscando jogar bem isso, nós estamos num bom caminho. Tá? Só deixar esse algo básico sobre a ordem dos estudos. Eu não sei o que mais alguém... Bem, é que não... Só aquela coisa, né, que tem que dizer sempre, a gente não pode passar nenhum evento sem dizer isso aí, mas não é à toa que os romanos têm a mesma palavra para brincadeira e para escola, certo? Só existe uma palavra, essa palavra é ludus. E nós confundimos, é perigoso dizer isso porque nós confundimos isso com, né, a aula deve ser uma coisa lúdica, ou seja, o professor tem que ser um palhação que fica toda hora, e aí galera, não sei o que, não, tem nada a ver com isso, certo? Não é o exterior que é a mesma coisa. Cursinhos pré-vestibulares. Exatamente, tudo era um grande cursinho, né? O Quintiliano era um professor de cursinho pré-vestibular praticamente, né? Com certeza, né? Mas é isso, né? A atitude que a gente tem diante da realidade quando está brincando de bonecos, como ele diz assim, quando está estudando cálculo ou física quântica, é a mesma. O nosso espírito está com a mesma atitude ali, né? Porque realmente é a mesma coisa, né? E nós temos essa característica de um exercício, né, que faz com que nós realmente consigamos nos sustentar na existência, assim, né? Não é justa, ele não é o bonequinho, e ele sabe disso. A criança, quando ela diz eu sou o Batman, ela sabe que ela não é o Batman, ela tem toda certeza, assim, né, disso. Ela sabe mais do que ninguém que ela não é o Batman, né? Mas ela diz eu sou o Batman. Se ela passar a vida toda sem dizer isso, vai ficar meio complicado, né? Ela não vai saber justamente quem ela é, porque ela nunca experimentou ser quem ela não era e não tinha essa diferença, né? Aquilo que a gente falava de manhã, de olhar para o céu para entender o que está na terra, né? Justamente tem que olhar para o Batman para entender quem sou eu. E aí uma hora eu olho para o Batman, depois para o Super-Homem, depois não sei o que e tal, né? E assim a coisa vai. Então é uma coisa muito saudável, e depois nós fazemos isso diversas vezes. Quando a gente lê um romance, o que nós estamos fazendo, por mais que nós não afirmemos eu sou o Raskolnikov, por exemplo, mas o que nós estamos fazendo é brincar de Raskolnikov, certo? E porque eu preciso... Quem leu o Raskolnikov e pensou assim, que crápula, que não sei o quê, eu nunca teria feito um negócio desse, longe de... Não, né? Tem alguma coisa errada com ti, meu Deus, né? Eu achei que essas pessoas... Eu não sabia que a Virgem Maria lia Dostoiévski, certo? Tem uma coisa errada. Todo mundo de nós seria muito capaz de matar a velha usurária, certo? Com uma machadada na cabeça, e a irmã dela, porque chegou ali. Coisa normal, certo? E graças a Deus a gente tem o Raskolnikov, que a gente não precisa matar ninguém para justamente saber como é matar ninguém, assim como a gente não precisa ter um cinto cheio de apetrechos para saber como é ser o Batman. Mas nós temos aqui horários, né? Sempre bastante atropelados. Eu queria, então, agradecer ao Anthony, principalmente, porque todo mundo aqui depois é de casa, assim, não é? Mas mesmo aos colegas que estão sempre aqui desde o início, não é? Então, quando, né, nós temos eu e o Marcos aqui desde o primeiro, em 2014, estamos aqui sempre nesses eventos do São Vito. Depois veio o Eduardo, esse ano vem o Marcos. Queria deixar uma menção específica para o Marcos, assim, que trabalhou muitíssimo para esse congresso acontecer. E amanhã eu queria ter dito isso nos outros dias, porque, né, tem pessoas que aqui os participantes alguns são rotativos, assim, então, mas não ficou bem registrado. Mas hoje eu vou dizer, amanhã eu vou dizer isso aí de novo, não é? E agora, só para explicar antes de tudo, que as coisas aconteçam, enquanto a gente se prepara aqui, antes de nós nos prepararmos para a próxima atividade,
nós temos os alunos da turma piloto do Colégio São José. Para quem perguntar, o Colégio São José não é uma escola em termos jurídicos, certo? Nós não funcionamos de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação, mas nem fora dela, certo? O que nós não podemos fazer é conferir diplomas aprovados pelos órgãos responsáveis e tudo isso, né? Mas, e essa turma aqui, bom, eles não vão cantar tudo sozinho, vocês estejam aqui preparados, não fiquem com vergonha, estão todos convocados sob pena de excomunhão. Quem não ficar, certo? Mas todos nós vamos participar da próxima atividade. A turma começou em março, alguns entraram um pouco depois, os alunos internos, até que nós conseguíssemos comprar um colchão para cada um, entraram um pouquinho depois. Mas é um trabalho que vem sendo feito, então, desde março, abril, até agora, muito focado naquilo que o Anthony disse, né? É preciso saber cantar, e é uma obrigação de todos os alunos, não só, no Instituto, não só dos alunos, mas dos professores também. Assim, nós temos que cantar, e nós passamos cantando bastante tempo, né? O Instituto, no local onde funcionava antes, tinha uma dentista que era nossa colega, coitada. Ela era nossa colega de andar ali, assim. E um dia perguntaram, mas o que é esse pessoal que tem aí, né? Eu não sei, eles cantam um pouco, certo? Então, é uma coisa bem... Bom, dá para ver, né, que as nossas atividades são permeadas, assim, de canto. Ontem teve recital, no primeiro dia a gente estava falando de ópera, agora depois vai ter concerto e logo mais, assim que a gente tirar essa mesa, que organizar um pouquinho, a gente vai... nós vamos cantar, todos, certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos.